nós queremos, na hora que nós queremos, mas não se perde, porque a própria ciência tem ensinado que energia não se cria nem se destrói, energia se transforma de um tipo em outro, há transformações mais espontâneas e transformações mais difíceis, mas a energia nunca é perdida. Por isso, um bom pensamento, um pensamento de fraternidade, um pensamento de amor, nunca se perdem. Vão produzir, mais dia, menos dia, algum efeito. Talvez porque ainda não acreditemos muito nas nossas possibilidades e na força de um grupo que se reúne para vibrar espiritualmente. Talvez por essa nossa descrença demore um pouco, mas o tempo não tem tanto significado diante da evolução espiritual. Não significa, claro, que devamos deixar nossa tarefa para depois, adiando sempre, porque às vezes o momento em que somos chamados é o momento em que as vibrações estão mais compatíveis com a realização daquela tarefa. E perder tempo, postergar, é deixar de lado uma oportunidade que nós não sabemos quando vai surgir outra vez, nem mesmo se vai surgir outra vez. Por isso que é sempre positivo nós nos reunirmos, nós tentarmos essa conexão com a espiritualidade superior, que nada tem de assombroso, de misterioso, de fantasmagórico. Nós, pela chamada ciência espírita, precisamos cada vez mais fugir do medo. Há um livro muito interessante, chamado Mais Esperto do que o Diabo. Neste livro, o autor, através de uma ficção, consegue um contato com o demônio, mas consegue do demônio a promessa de que não vai mentir em toda a entrevista. Portanto, todas as respostas que o diabo der na entrevista serão honestas, em que pese provirem do diabo. Mas até alguns políticos podem ser honestos, o diabo também, isso é coisa que a gente consegue, com algum esforço. E o diabo se comprometeu a responder honestamente as perguntas. E vejam que coisa interessante se nós conectarmos com a espiritualidade. Ele pergunta ao diabo, qual é a tua forma? E o diabo responde, eu não tenho forma. Porque se eu tivesse uma forma, eu seria facilmente identificável. E eu tenho que agir sem ser identificado. Nós não sabemos que esse processo acontece muitas vezes nos mecanismos das obsessões, na presença do mal, o mal que se manifesta oculto em programas negativos de rádio, de televisão, que incentivam o abuso, a desordem dos costumes, que a lascívia é tratada com todo o carinho, como se fosse algo absolutamente normal. Eles não dizem, nós estamos aqui para destruir os valores familiares, nós estamos aqui para destruir o amor, para dizer que amor não existe, que isso tudo é bobagem, que o que vale é o metal, é a posse, é o poder, é a força. Não dizem diretamente, porque o mal não se apresenta com uma forma determinada. E há pessoas inocentes que dizem assim, não, mas eles estão discutindo problemas sociais muito importantes. Ah, mas isso acontece. Nem tudo que acontece na vida deve ser tornado público. Nós temos as nossas necessidades que não são públicas. E são necessidades, e existem. Então é muito interessante esse detalhe, eu não tenho forma. E aí vem um detalhe mais interessante ainda. O escritor pergunta ao diabo, onde é que tu moras? E ele disse, eu moro no cérebro humano, numa região chamada medo. O medo de progredir, o medo de pesquisar, o medo de buscar a espiritualidade. Todos os ditadores, tanto os ditadores políticos, quanto os ditadores de ideias, que são mais terríveis, aqueles que querem nos impingir uma verdade pronta e acabada e que querem impedir a pesquisa, se baseiam no medo. Nós ouvimos durante muito tempo, agora isso está saindo de moda, mas ainda é dito, nós ouvimos durante muito tempo que o espiritismo enlouquece, que praticar a mediunidade é muito perigoso, é brincar com forças que nós não conhecemos e que podem ser forças do mal. Tudo isso tem um só motivo, colocar no espírito do homem o medo
para que ele não busque a comunicação com a espiritualidade, a prática mediúnica, que naturalmente, como qualquer faculdade nossa, precisa ser bem orientada. O esqui é um esporte, como todo esporte tem o seu perigo, mas ninguém pode se aventurar nas pistas mais difíceis sem nunca ter treinado. Tudo na nossa vida é uma questão de aprendizagem, e a mediunidade orientada desenvolve a nossa possibilidade de um contato mais amplo com a espiritualidade. Essa ideia do medo, de infundir o medo nas pessoas, ela tem dois propósitos. Um, daqueles que se julgam os donos absolutos da verdade e não querem admitir que há coisas que eles não conhecem, portanto, manter o seu status de pleno conhecimento. Dois, impedir o progresso humano. Todos sabemos, das próprias aulas de história, que a época das grandes navegações, quando nem todos os mares eram conhecidos, os mapas tinham uma característica muito estranha. A região que era perfeitamente conhecida, onde todos já haviam estado alguma vez, era bem representada no mapa. Poder-se seguir um rumo pelas coordenadas geográficas e chegar lá. Mas a parte desconhecida era povoada por monstros, era cheia de abismos, serpentes marinhas, com a mensagem: não vai até lá, não te aventura no desconhecido, não vai em busca do mistério, porque há coisas terríveis te esperando. O medo impedia o navegante de realizar a sua vocação de desbravar novos mares. Pois assim é no conhecimento humano. Nós tivemos primeiro um conhecimento apenas material. Hoje a própria ciência abre suas fronteiras, e no caminho da filosofia da ciência nós falamos em espiritualidade. Mas os donos da verdade dizem: não, não vai lá, isso é muito perigoso. Há dragões, há monstros, há demônios, há obsessores, e povoam a parte desconhecida do mapa de monstros para que nós não cheguemos lá. E quanto ganhamos em matéria do conhecimento do planeta Terra, no momento em que os navegadores desafiaram os monstros, sabendo que eles não existiam, ou mesmo com medo, enfrentaram o medo, foram lá, e ao invés de encontrar monstros, encontraram novos caminhos, novas terras a serem desbravadas, novas paisagens a serem exploradas. Assim somos nós no caminho da espiritualidade. Cuidado, coisa do demônio, não vai lá, tenha medo, mediunidade é loucura. E hoje os estudos têm provado cada vez mais que as pessoas que se espiritualizam são, em média, mais saudáveis sob o ponto de vista mental do que as pessoas que ignoram completamente a espiritualidade. Hoje a ciência vem demonstrando que a espiritualidade faz bem à saúde. Claro que as caçambras do mal, os arautos do desastre, vão dizer: não, as religiões fazem muito mal, em nome das religiões se mata, em nome das religiões se persegue, em nome das religiões se mutilam as pessoas. Mas isso não é em nome da religião, são os falsos religiosos. Nós não podemos julgar a mensagem de Jesus pela Inquisição, embora ela tenha sido feita em seu nome, mas jamais seria autorizada pela sua mensagem. Nós não podemos julgar as religiões pelos religiosos, e temos que entender como religião todo aquele processo através do qual o homem busca a união com o seu Criador, a religação com o seu Criador. Consequentemente, quando visamos o mal, quando visamos impor a ferro e fogo nossas ideias, não estamos sendo religiosos. A religião que nega o amor, a fraternidade, a união do homem com Deus tem o nome religião como apelido, mas não é verdadeiramente uma crença que dê evolução ao ser humano. E por isso nós que conhecemos o mecanismo das reencarnações, sabemos que cada pessoa vai ter a conduta religiosa mais compatível com seu estágio de evolução. Qual é a melhor religião? É aquela que nos incentiva mais a praticar o bem, a ser fraterno, a não discriminar os outros
por posicionamento ideológico, por questão religiosa, e sim a buscar motivos para que nos unamos cada vez mais. E nesse sentido, a doutrina espírita tem marchado, conforme preconizou Kardec, ao lado da ciência. É uma doutrina tão aberta na sua pureza, que o codificador disse: se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, ele se reformulará sobre aquele ponto. Porque não cabia naturalmente à doutrina espírita estudar a teoria atômica ou a teoria das cordas, mas a mensagem ética, a mensagem moral, a mensagem de fraternidade continua absolutamente transparente. E o amor se torna tão necessário que físicos como William Gilbert, um dos criadores do eletromagnetismo, disse que a atração que existe entre um ímã e pedacinhos de ferro não é outra coisa senão uma das múltiplas manifestações da lei do amor na natureza. E mais, nós sabemos hoje que amar faz bem à saúde. Hoje isto é científico. 5 minutos de raiva cobram do organismo cerca de 6 horas para repor todos os seus padrões energéticos, produção hormonal e padrões vibratórios em dia. E aí nós temos que ser utilitaristas. Vale a pena 5 minutos de raiva? Vale a pena dar todo esse trabalho ao nosso organismo? Nós não sabemos se temos tanta energia assim sobrando. E se não sabemos se está sobrando ou não, devemos economizar, usar de modo útil a nossa energia, colocar a nossa emoção, a nossa vibração, o nosso sentimento naquilo que vale a pena e não naquilo que não vale a pena. A raiva, o desconforto espiritual, o ódio pelo outro, o ressentimento, a inveja, são sentimentos que nos prejudicam muito, porque a cada emoção nossa corresponde no nosso hipotálamo a produção de químicos, produtos que são aminoácidos de cadeia pequena e vão alimentar nossas células. O ódio e principalmente o vitimismo produzem químicos que vão alimentar mal nossas células, que são negativos para o nosso organismo. Logo, cultivar o amor não é apenas uma questão de espiritualidade ou de psicologia, é uma questão de bioquímica, é uma questão de produzirmos venenos ou produtos úteis para o nosso próprio organismo biológico. Portanto, nós vamos tendo na ciência a confirmação daquilo que já sabíamos pelo caminho da espiritualidade. E a ciência tem essa mesma característica que o codificador imprimiu ao espiritismo. A ciência muda, a ciência está aberta para o novo, as teorias científicas vão mudando à medida que vai melhorando a nossa compreensão do universo. Sempre há os que resistem, os chamados donos da verdade. A teoria das cordas causou enormes críticas aos seus apresentadores. A previsão matemática da antimatéria, só confirmada anos mais tarde, em 1948, com a captação do antielétron, fez com que os cientistas ortodoxos daquele tempo negassem completamente essa possibilidade. Mas a verdade aparece, e por isso nós sabemos que o bom cientista, aquele que pensa cientificamente, não é o que busca somente comprovar a sua teoria, é o que busca também a contraprova. É o que busca experimentos em que a teoria pode ser desmentida, porque só uma teoria que pode ser confirmada ou desmentida, só uma teoria que admite contraprova é cientificamente válida. Se não admitir contraprova, não é uma teoria cientificamente válida. Pois o Espiritismo se apresentou também como ciência, o que Leon Denis chamou a ciência do Espírito. E uma nova ciência requer novas ferramentas de pesquisa, o desenvolvimento da intuição, da capacidade de perceber além dos sentidos físicos, com aquelas faculdades que a parapsicologia, hoje chamada ciência noética, catalogou como percepção extrasensorial, uma percepção que vai além dos sentidos físicos. Por isso, o Espiritismo não é uma seita,
não é um conjunto de dogmas. E a moral espírita é diferente da moral tradicional, em que pese que toda moral tem a sua utilidade, mas como ela é ensinada? A moral tradicional, a moral antiga, é a moral do Código Penal. Não mata, não rouba, se não tem tantos anos de cadeia, ou um bom advogado resolve, coisas assim. Mas é uma moral de negações, é uma moral de medo. A moral tradicional é não. Vejam os 10 mandamentos e vejam em quantos deles está a palavra não. A proibição. Isso fez parte de uma época do progresso da humanidade. Da nossa infância, quando uma criança tem 3 anos, é impossível ensiná-la a atravessar uma rua movimentada. Como se ensina uma criança de 3 anos a atravessar uma rua movimentada? Dizendo não pode atravessar. É proibido atravessar, é pecado fazer mal para o outro. Depois nós saímos da infância e aprendemos a atravessar, de preferência com sinal verde. Ficamos sabendo que é faixa de segurança e ficamos sabendo também que a nossa blindagem é mais fraca que a do carro. E se estamos com o sinal aberto para nós pedestres e vem um carro em alta velocidade, não adianta morrer cheio de razão, espera um pouquinho. Então nós vamos sabendo como a lei funciona, como utilizar a lei. Passamos por um segundo estágio em que as proibições diminuíam, mas as coisas eram ditas através de parábolas, a segunda revelação com Jesus. E agora estamos na elucidação das parábolas, dizendo as coisas de modo claro, de modo que todos nós podemos entender, porque já estamos em outra fase. E por isso se tem afirmado: a moral espírita não é uma moral impositiva, é uma moral propositiva, que nos ensina a lei de causalidade, a lei de causa e efeito. A moral espírita não diz, é proibido isso, é proibido aquilo, não. Ela nos diz quais são as consequências dos nossos atos. Ela nos diz, como diz a física moderna, que existe um princípio de incerteza, ou seja, as coisas não estão decididas em termos definitivos, dependem de nós. Agora, há uma ação e reação. No momento em que eu desejo me atirar do 10º andar de um prédio, aí não adianta mais querer mudar a lei da gravidade. Aí eu vou sofrer a consequência do meu ato. A lei da gravidade castigou, Deus castigou, o Espírito castigou. Não, a ignorância tem seu preço. A ignorância da lei, não saber o que pode acontecer. Daí dizermos que a moral antiga era uma moral impositiva. É proibido, ponto. Se transgredir, tal castigo. E o que diz a moral espírita nos mostra caminhos. Nós temos caminhos, nós temos consciência, nós temos uma responsabilidade, e exatamente porque nós podemos escolher é que nós temos responsabilidade. Responsabilidade pressupõe liberdade. Se não tivéssemos liberdade de escolha, seríamos absolutamente inimputáveis em termos jurídicos, ou seja, por nada poderíamos ser responsabilizados, uma vez que nunca tivemos escolha. Simplesmente seguimos o script de um destino imutável, e não é essa a nossa posição. Por isso a doutrina espírita está aberta aos jovens, aos que querem pensar de um modo diferente, aos que querem propor novas ideias. Não a novidade pela novidade, o novidadeiro, que muitas vezes não leva a nada. Não aquela postura do rebelde sem causa, que é contra, mas não sabe por que é contra. Mas uma postura crítica diante da sociedade, diante das religiões, diante do mundo, diante da família, para que possamos evoluir através de uma análise bem feita das circunstâncias em que vivemos e criarmos o nosso caminho para a realização, para a felicidade. Nesse sentido, o Espiritismo nos faz um convite a pensarmos em nossa existência e realizarmos o nosso progresso. Agora, não podemos julgar o Espiritismo por alguns espíritas. Fundamentalistas há em todo o lugar. Não está no livrinho, não pode, é proibido, não vale. Isso é resquício de encarnação de jesuíta inquisidor.
recém encarnou, descobriu a ideia da reencarnação e quer impor o movimento espírita do mesmo jeito que o Alto de Barcelona, onde os livros espíritas foram queimados. Não é esse o caminho. Temos que cuidar muito, porque a prepotência, a intolerância, mora de certa forma em cada um de nós. Nós não somos ainda aqueles seres perfeitos, de plena luz. Então ficamos muito contentes quando se confirmam as nossas ideias e um pouco tristes quando elas não se confirmam. Esse um pouco é aceitável, desde que nós saibamos superar, mas há outros que levam esse um pouco ao extremo. Todos são livres de concordar comigo. Como dizia aquele grande ditador, aqui na minha ilha o pensamento é livre, agora a expressão é outra coisa. Pensar todo mundo pode, no que bem entender. Escrever já é um passo além e ainda não chegamos lá. Nós temos, lamentavelmente, esse problema da vaidade humana estar presente em todos os movimentos. Todos eles. Porque sempre existem as pessoas que querem ser donas da verdade. Mas aqueles que entenderem de fato a mensagem do Espiritismo como uma mensagem de renovação, de luz, de fraternidade, poderão trilhar o seu caminho com muita segurança. E vejam como isso é importante. Chico Xavier afirmou o seguinte: se Kardec houvesse dito, fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Como ele disse, fora da caridade não há salvação, isso eu aceito, e por isso eu sou espírita. Portanto, para ser espírita não tem que achar que fora do Espiritismo não há salvação, que as outras religiões são todas atrasadas, que ninguém sabe nada e só nós sabemos a verdade. Isso nos coloca numa posição de extrema vaidade, autoritarismo e prepotência. Nós entendemos que cada um pensa de acordo com o nível a que chegou, percebe aquilo que pode perceber. Uma pessoa que conhece física, lendo um livro de física, aprenderá naquele livro muito mais do que o leigo, porque o leigo ainda não chegou naquele estágio na física. Mas quem sabe em música estará muito mais além do que aquele que sabe a física. Não podemos estar valorando as pessoas somente por detalhes atinentes ao seu conhecimento. Mas vivemos um momento muito interessante, em que não existe mais a incompatibilidade entre fé e razão, desde que se cultive uma fé raciocinada, que nos leve à fraternidade. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual a melhor maneira de descrever a criação do universo, os espíritos dizem ter sido o universo construído por um ato de vontade, a importância do querer, da inteligência suprema, e que a melhor expressão era ainda aquela velha metáfora bíblica do faça-se a luz. Faça-se a luz, e a luz se fez. Pois bem, Chico Xavier afirmou que a matéria é uma espécie de luz coagulada, e que tudo seria proveniente da luz. Alguns anos depois, no final do século passado, a física chegou à conclusão, pela teoria das cordas, que tudo provém da luz. Que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia chamados supercordas, que ninguém jamais vai ver, pegar, fotografar. E essas supercordas, ao vibrar, produzem a matéria em todas as suas características. Portanto, essas supercordas, pequeníssimos e invisíveis filetes eletromagnéticos, filete eletromagnético, radiação eletromagnética é luz. Consequentemente, tudo começou num faça-se a luz. E há um detalhe muito interessante, dito pelo pensador Giordano Bruno, torturado e queimado pela Inquisição genovesa, que afirmou que o mundo não era somente feito por Deus, mas também era feito de Deus. E é evidente, porque do nada nada se tira. A inteligência suprema, o infinito, deu de si para a própria criação do universo. E é por isso que essa inteligência suprema, esse aspecto da divindade, que em nós se manifesta como consciência, é onipresente no universo.
Allan Kardec afirmou que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. E a física contemporânea fala em grau de consciência das partículas. Então nós estamos vivendo um momento muito interessante de conjunção entre ciência e espiritualidade, eliminados, obviamente, os preconceitos dos dois lados. Há o cientista absolutamente fanático, o xiita da ciência, como há o da espiritualidade, quando as pessoas se consideram donas da verdade, acham que não tem mais nada a aprender, já conhecem tudo que existe no universo, elas estão perigosamente se cristalizando e impedindo o próprio progresso. Isso é próprio do ser humano, não é só do cientista, não é só do religioso. A ciência muitas vezes se transforma em uma religião dogmática, no momento em que se recusa o exame, se recusa a análise daquilo que é mais novo, mais atual, porque fica fora do velho paradigma. Essas reações são muito naturais no próprio mundo da ciência. Quando Galileu Galilei criou o telescópio, descobriu 2 satélites em Júpiter. Isso complicava muito, e há mais, ele descobriu naquela época. Isso complicava muito a teoria vigente na ciência de que a Terra era o centro imóvel do universo e todos os planetas, e inclusive o Sol, descreviam órbitas circulares em torno da Terra. Toda essa esfericidade de movimentos em que houvera pensado Aristóteles se complicava muito no momento em que, por exemplo, 2 satélites estão girando em torno de Júpiter. Saiu do mecanismo geral de tudo fazer uma volta em forma esférica em torno do planeta Terra. E então, muitos cientistas não aceitavam. E alguns, muito próximos do ser humano, se enciumaram com a teoria do Galileu. E quando Galileu convidou um destes céticos, pelo prazer de ser cético, abrindo um parênteses, há um ceticismo razoável que todos devemos ter. Nós temos o direito de duvidar e de querermos algum gênero de prova para acreditarmos. Caso contrário, acreditaremos em qualquer absurdo. Mas há também o ceticismo por si mesmo. É o rebelde sem causa da filosofia. Nega tudo pelo simples prazer de negar. A frase fundamental de Pyrrhon, o fundador do ceticismo, e apesar disso, um portador de grandes mensagens para a vida, consiste na negação plena, em dizer o seguinte: nós não podemos ter nenhuma confiança em nada. E vejam como é interessante, pelo grau da lógica, essa frase destrói a si mesma. Se eu não posso ter confiança em nada, eu não posso ter confiança nem mesmo nisso que foi dito. Logo é preciso ter confiança em alguma coisa. Mas um ceticismo razoável, uma dúvida razoável, nós sempre devemos ter. É ela que nos leva a progredir cientificamente. É isso que nós falamos, o cientista buscar a contraprova. Até agora tudo aconteceu do modo A, mas eu vou fazer outras experiências. E para que a teoria se comprove é preciso que seja possível fazer outras experiências que, quem sabe, levem a um comportamento B. E aí eu vou agir estatisticamente. Tanto por cento de possibilidade de resultado A, tanto por cento de possibilidades de resultado B. Então, um ceticismo razoável é sempre útil, mas negar, sem querer ao menos imaginar e examinar provas, é uma atitude tão ridícula quanto a fé cega. Pois quando Galileu convidou Cremonini, que morria de inveja de Galileu, para olhar no telescópio e verificar que ele não estava mentindo, que havia 2 satélites em Júpiter visíveis com aquele telescópio, Cremonini se recusou a olhar e continuou a dizer que não existiam satélites. Disse que Galileu estava inventando aquilo apenas para ganhar mais dinheiro, porque Galileu nas horas vagas fazia horóscopo, e quem sabe aparecendo mais uns satélites ali mudava alguma coisa na sorte de alguma pessoa, e se recusou a olhar para o telescópio. Galileu insiste,
E Cremonini dá a resposta científica. Por que ele não ia olhar no telescópio? Por duas razões. Primeira, que aquele aparelho era muito feio. Segunda, porque aquele aparelho produzia ilusões. Então ele decretou a feiura e a mentira num só momento e no mesmo aparelho, porque não queria observar. Então não devemos estranhar. Em termos de tempo, faz pouco tempo. Estávamos no século XVII. É pouco tempo em relação à evolução humana. E ainda hoje há cientistas que pensam assim, que não examinam porque não querem examinar, que se declaram materialistas, mas não examinam nada concernente à espiritualidade, que quando verificam as chamadas experiências de fora do corpo, aqueles problemas, por exemplo, da morte aparente, em que a pessoa descreve um outro mundo, descreve aparelhos que não poderia ter visto, negam, não tomam conhecimento desse fenômeno. É o que o Jacques Bergier chamou. Jacques Bergier, aquele físico e jornalista francês que lançou o movimento do realismo fantástico na Europa, que leva os físicos de hoje a dizer que somente o fantástico tem alguma probabilidade de ser real, que o fascinante é mergulhar no mistério, não ficar nas coisinhas comuns, lugares do dia a dia. O Jacques Bergier, que criou o realismo fantástico, disse que os cientistas consideram dois tipos de hipóteses. As hipóteses simpáticas, que são aquelas que cabem direitinho no modelito que eles já conhecem do mundo, e as que devem ser varridas para baixo do tapete, aguardando uma outra oportunidade, ou seja, simplesmente negadas, porque são inconvenientes. É óbvio que num mundo movido à publicidade e a consumismo é inconveniente o conhecimento da espiritualidade. É óbvio que é muito mais interessante dizer que as nossas necessidades são só materiais e que só é feliz quem tem o jatinho mais moderno, quem tem o carro da época, e por isso eu nunca vou ser feliz, porque eu nunca vou ter aquele carro último modelo importado, nem vou ter um jatinho especial, tipo da Odebrecht. Então, por causa disso, eu vou ser absolutamente infeliz. E, assim pensando, até em termos menores, querendo sempre o que o outro tem, entendendo que as coisas, que as nossas posses, não são para nos escravizar, e sim para serem usadas por nós, nós nos desviamos do caminho. Desaprendemos a felicidade. Isso aqui não é um vale de lágrimas, coisa nenhuma. Vamos também perder a mania, que às vezes é divulgada no Espiritismo, que a gente está aqui só para pagar a culpa da vida passada, só por karma. Nós temos que nos livrar das culpas. A ciência diz hoje que nós temos que perdoar, porque perdoar é um desligamento de uma relação negativa. E para aprender a perdoar, conforme Jesus mandou, precisamos começar por perdoar a nós mesmos. Não ter esse sentimento de onipotência, de achar que somos absolutamente perfeitos, que somos pessoas ideais e ficarmos a nos punir por qualquer errinho banal que cometamos na vida. Nós temos o direito de errar, não temos o direito de permanecer no erro. Se reconhecemos o erro, temos que ter duas atitudes. Uma, procurar reparar o prejuízo causado. Outra, verificar o que nos levou ao erro para não repetir a mesma situação. Porque às vezes as pessoas repetem a mesma situação e querem resultados diferentes. Einstein disse que era uma enorme tolice pretender resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E há pessoas que são assim, magoam os outros, pedem desculpa com alguma dificuldade, mas pedem desculpa, e depois tomam de novo o mesmo tipo de atitude. E o resultado vai ser necessariamente o mesmo. Aí formam aqueles grupos vitimistas. Ninguém me ama, ninguém me compreende, ninguém gosta de mim, mas a vida nos devolve o que nós lhe jogamos. Será que essas pessoas que se queixam de não serem amadas sabem amar? Sabem ouvir os outros? Nós estamos cheios de curso de oratória pelo país afora. Precisávamos criar também alguns cursos de escutatória. As pessoas aprenderem a ouvir também, antes de ter a sua opinião definitiva, a escutar o outro, a dizer coisas que gratifiquem o outro. Nos Estados Unidos há um provérbio que é dito de cor por todas as crianças no início da sua vida escolar.
quando elas vão ser ouvidas e falar sobre seus coleguinhas, etc. É um ditado interessantíssimo. Em português, diz assim: se você não tem nada agradável para dizer, não diga. Ou seja, o silêncio é melhor do que dizer coisas desagradáveis. If you don't have anything nice to say, don't say. Isso nos ensina. Falar só para criticar o outro, falar só para ver defeitos, não vale a pena. Se não há algo agradável a dizer, não diga. O que não significa que nós não devamos exercer o nosso direito de crítica e tudo mais, mas sempre respeitando a posição do outro, respeitando a posição de alteridade, e não entendendo que estamos aqui para sofrer por problemas de outra vida, por problemas de Adão e Eva, por problemas não sei o quê. Temos que nos libertar da nossa culpa. Isso é um fardo muito grande. Nós temos que subir uma montanha e colocamos voluntariamente 60 quilogramas de pedra nas costas, e depois achamos que a montanha é ruim. Não, ruim é o nosso pensamento, é a nossa desinteligência. Gandhi afirmou com a sua sabedoria que a liberdade só é plena quando se tem inclusive a liberdade de errar. Podemos errar, não é por um erro que vamos nos punir a vida inteira, como acontece muitas vezes, quando a gente confunde culpa com onipotência. É o exemplo daquela pessoa que visita o parente doente todos os dias, e naturalmente aquela pessoa se sente bem em sendo visitada, em recebendo atenção, e um dia um amigo convida para uma festa, para qualquer coisa, e, por acaso, naquele dia, o parente doente morre, e aí o outro fica se punindo o resto da vida. Ah, se eu tivesse ido lá, inventei de ir numa festa, que pecado, né, numa festa, se distraiu um pouco os amigos, pecado horroroso, né? Os puritanos, que já deviam deixar de falar há muito tempo, pecado horroroso. Isso é sentimento puro de onipotência. Será que a pessoa cá entre nós está com essa bola toda? Será que o simples fato dela visitar o parente daria ao parente a vida eterna? Ou mantê-lo-ia vivo, pelo menos enquanto vivo estivesse o visitante? Isso é sentimento de onipotência e não de culpa. Isso é a culpa onipotente, e é disso que nós temos que nos livrar. Convidei um amigo que mora longe para vir ao meu aniversário, fiz questão que ele viesse ao meu aniversário, ele se acidentou no caminho, morreu, minha culpa. Se eu não tivesse insistido, ele não teria morrido. Manda o filho estudar no exterior, aparece uma bolsa, o pai dá força e vai estudar, é bom, e há um acidente qualquer, minha culpa. Não, não há culpa. A culpa só existe quando nós temos intenção de prejudicar. Essas outras coisas são pura onipotência. Será que tem essa força toda de, pelo simples fato de não visitar alguém, essa pessoa perder a sua vida? Isso não existe. Como também não existe essa história toda de que nós estamos aqui somente em consequência de uma outra vida. Nós estamos aqui para aprender a amar e para sermos felizes, e não só para fazer resgates. Eles existem, mas não são o todo necessário na vida. Nem tudo que acontece é expiação. Ah, mas nada acontece por acaso. As razões podem ser múltiplas, mas não é necessariamente uma expiação. Nós temos inclusive que entender que as coisas têm que ser ditas com caridade. Imagina a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. Milhares e milhares, centenas de milhares de mortos, porque na vida passada queimaram alguém. Mas tinha tanta gente queimando tanta gente na vida passada. Será que o plano espiritual não tem uma forma mais inteligente de fazer com que nós, conscientes, resgatemos os nossos débitos, mas praticando o amor? Ah, morreu assaltado, porque na encarnação passada matou alguém. Tá, então veio para ser morto por alguém. Logo, o bandido foi um executor da lei de Deus, consequentemente deve ser louvado e não ser punido. E não é por aí. Nós não temos condições de saber, de estar julgando. O Chico Xavier já disse muito claramente: ninguém pode desfazer ou refazer o passado. Nós temos liberdade agora, para, de acordo com as nossas atitudes, irmos semeando, de acordo com o que queremos colher no nosso futuro. E a principal semeadura, sob todos os pontos de vista que queremos examinar, é a semeadura do amor. A psicanálise tem dito que todas as doenças mentais de fundo emocional têm uma única causa: a falta de capacidade de amar.
Por isso o maior dos psicólogos foi Jesus, disse: amai-vos uns aos outros. E deu exemplo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse: mas ama a teu próximo como a ti mesmo. Logo tens que te amar para poderes amar o próximo. Tens que te perdoar para poderes perdoar o próximo. Todas essas lições começam conosco. E o que nós damos à vida é o que a vida nos dá. Aquelas pessoas que se queixam: não, mas ninguém gosta de mim. Como é que procedem em relação aos outros? Não serão como aquele marido que no sábado de verão, a mulher chega em casa no fim da tarde, cansada, e diz: nem sabes a bagunça que está lá naquele cabeleireiro. Fiquei esperando, ficou tudo fora da hora marcada, enfim, passei a tarde inteira lá. E ele olha para a mulher e diz: e não te atenderam? Olha, depois de jogar uma frase tão otimista para a pessoa, o que ele espera? Comemoração, festa, carinho? Não, nós recebemos na medida em que sabemos dar. E é por isso que o amor é inesgotável, ele se multiplica. Nós damos amor, nós recebemos mais amor. Ah, mas eu conheço muitos casos de ingratidão na vida. A vida é assim. Ela é cheia de surpresas e nem todas as surpresas são boas. E nem tudo na vida é fácil. Mas eu não posso plantar amor com a intenção da colheita. Eu tenho que plantar pela felicidade que esse plantio me traz. Eu devo fazer o bem pelo prazer que o bem causa a mim mesmo. Por me sentir espiritualmente realizado, por me sentir psicologicamente confortado, por me sentir feliz ao fazer o bem para alguma pessoa. Se me retribuir com o bem, ótimo, obviamente ficaremos muito mais contentes se o nosso bem for retribuído com o bem. Mas se a pessoa nos retribuir mal, temos que entender que o problema não é nosso, o problema é dela. Nós fizemos a nossa parte e fizemos bem a nossa parte. Se o outro faz mal a parte dele, é responsabilidade do outro. Eu não posso ser fiscal do mundo. Eu não posso me incomodar quando alguém na estrada corta a minha frente, ninguém gosta, e achar que aquilo é só comigo e eu vou atrás dele porque foi um desaforo para mim. Não, ele é desequilibrado, ele é doidinho, ele está fazendo isso com todo mundo, não é só conosco. Ele tem problemas, não somos nós que temos problemas. Ajudamos as pessoas, somos mal compreendidos. Quem compreendeu mal tem problema, nós não temos problemas, desde que tenhamos agido com a boa intenção. E quando errarmos, sabemos que temos o direito de errar, que estamos aqui para o aperfeiçoamento. Se não tivéssemos mais direitos de errar, seríamos espíritos puros, em planos de plena luz. E acho que até lá existe uma liberdade de errar. Existe uma possibilidade de errar, porque se não existir possibilidade de errar, não haverá valor no acerto. Eu acertei, mas era o único caminho. Eu cheguei ao meu destino pelo caminho certo. Sim, não havia outro. Tem que haver alternativas, porque essas alternativas são sempre um desafio à nossa crença, um desafio ao nosso pensamento, um desafio à imagem que nós temos de nós mesmos. E à medida que nós vamos superando esses desafios, nós vamos nos aproximando mais da espiritualidade. Nós sabemos hoje que somos emissores e receptores, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Num aparelhinho de rádio, nós podemos escolher a emissora que nós vamos captar, mas nós captamos uma de cada vez. E quando estamos captando uma determinada emissora, é porque o mecanismo eletrônico do nosso aparato de rádio está vibrando na frequência daquela emissora. Agora, vibrar em frequências negativas e querer receber coisas boas do cosmos, as pessoas dizem assim: os bons espíritos já passaram de mim, Deus parou de olhar para mim. Não é isso. É que nós queremos milagre no sentido de alteração das leis naturais. Eu sintonizo o meu rádio em 600 kHz e quero captar 970. Não vou captar 600. Muda de estação. Gira o botãozinho, ou dá um comando no controle remoto. Interessante que isso é difícil, até quando o problema é de sintonia externa. Quando é de sintonia interna, que às vezes exige mudança de hábito, é mais difícil ainda. Como nós nos apegamos a velhos costumes,
como nós temos a mania de sermos donos da verdade, achar que já sabemos tudo, e como nós temos dificuldade de mudar, mesmo quando entendemos claramente que a mudança é necessária. O Basarab Nicolescu tem uma frase muito interessante sobre isso, é um físico quântico. Ele pergunta de onde vem essa cegueira, de onde vem essa teimosia de sempre querer fazer o novo como o velho. No que ele concorda com Einstein, que diz o seguinte: não se pode esperar a solução de um problema a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Então, se nós criamos um problema por um tipo de comportamento, só mudando a sintonia, mudando o tipo de comportamento, nós afastamos o problema. Senão nós vamos repetir as mesmas causas e vamos ter eternamente os mesmos efeitos. E vamos querer que as coisas sejam diferentes quando elas não são, porque isso é um mecanismo da lei natural. Todos nós conhecemos, eu conheço muita gente, que fazem, pessoas assim que fazem críticas terríveis a um determinado programa, principalmente de televisão, fazem críticas terríveis ao programa, mas na hora que começa ninguém pode abrir a boca porque eu vou assistir o programa inteirinho. Mas escuta, isso não é um programa ruim, não é um programa quase nocivo, não é um programa que consideras de péssima qualidade? É, eu acho isso mesmo. E por que veio? Porque não acha. Porque todos nós temos aquele eu de conveniência, aquilo que nós queremos aparentar para os outros e aquilo que nós somos. Quem gosta de porcaria tem uma porcaria de gosto. E ponto final. Não precisa estar disfarçando. As pessoas gostam muito disso. Ainda há poucos dias, estava conversando, 3, 4 senhoras contemporâneas estavam conversando e programando uma viagem. Então pensaram em viagem cultural. E aí disseram, quem sabe a gente passa um mês na França. Vamos bem, pode viajar. Quem sabe a gente passa um mês na França. Pode até fazer um curso de francês, quem sabe, que é bom. E a outra, que quer dar uma imagem de mega cultura. Ela é uma pessoa que não está preocupada em aparecer, nem nada disso. O interesse dela na vida é cultural. Então ela disse, mas como? Um mês na França, não. Então vamos passar um mês em Miami. E aí alguém perguntou, mas por que Miami em vez de Paris? Porque Miami tem praia e dá para comprar cosmético bem barato. Isso é uma pessoa altamente preocupada com a cultura. Então não disfarça, senão o negócio é comprar creme, eu vou lá. Mas para isso não precisa ir a Miami. Vai a Torres e depois vai ao Chuí. Ou a Livramento. Compra o creme bem baratinho no free shopping, viu o mar e o sol em Torres, não precisa sair do país. Tem que buscar alguma coisa diferenciada. Então é preciso parar de querer jogar dessa maneira com a situação. Quanto ao programa de televisão, pessoas estão olhando aquele programa que é ruim, ficam tendo tempo se queixando do programa, ninguém pode falar por perto, num raio de 50 metros, a casa toda tem que ficar em silêncio, e reclama do programa. É só apertar um botãozinho no controle remoto e há centenas de opções diferentes, mas fica ali. O que eu quero dizer é o seguinte: se é difícil mudar esse hábito de ver coisas ruins às vezes, se é difícil mudar algo que depende só de apertar um botão, que não nos exige nenhuma mudança de atitude, às vezes exige sim mudança de gosto, de padrão de apreciação das coisas. Se isso é difícil, quão mais difícil não é mudar a sintonia quando depende de mudar hábitos nossos, atitudes nossas, maneira de se comportar em relação ao semelhante, de escutar o outro, de ajudar o outro. Aí é mais difícil ainda, porque a intervenção cirúrgica, o corte é no próprio organismo. Não é algo externo, é algo interno. Às vezes até as nossas células já estão viciadas nos produtos químicos de péssima qualidade que nós lhes entregamos quando nos dedicamos a pensamentos de ódio, a querer reviver o passado, situações negativas, planejar vingança, porque nada disso vai construir. É por isso que no momento em que se desenvolve todo esse conhecimento no campo da filosofia da ciência, que se fala na filosofia e na ciência espírita, que vão sendo confirmadas pela própria lei científica vigente, que vai mostrando que nós somos mais do que uma simples máquina física de estímulo e resposta. Quando nós vivemos esse encontro feliz
entre a ciência e a espiritualidade, quando nós podemos falar em espiritismo científico, e não apenas sobre um aspecto religioso ou místico, são aspectos que se completam, não que um seja melhor do que o outro, mas para que as pessoas que indagam é preciso uma resposta desde o prisma da ciência. Infelizmente não temos mais incompatibilidade entre ciência e espiritualidade. É o momento então de nós pensarmos que nós podemos melhorar, que cada um de nós pode um pouco mais do que aquilo que pensa que pode, e que chega de colocar a felicidade fora de nós como um porto inatingível. Colocar a felicidade nos outros, ou colocar lá num ponto inatingível, eu vou ser feliz quando? E aí vem as várias exigências, é impedir a felicidade. Felicidade não é porto de chegada, felicidade é caminho. Felicidade é a viagem que nós estamos fazendo. Felicidade é a vida, o milagre da vida que se repete a cada momento, a possibilidade de pensar e a possibilidade de entender também por que muitos sofrimentos existem. Isso nos torna felizes. A felicidade é a própria viagem, senão nós vivemos a ânsia de chegar e não chegar nunca. Eu vou ser feliz quando? A, B, C, tudo longe, tudo distante. E o que é pior, os pessimistas de plantão dizendo, é proibido ser feliz. Ninguém pode ser feliz neste mundo. A felicidade verdadeira está no outro. Quer dizer que ninguém pode ser feliz na escola, só depois de se formar. E depois de se formar vai dizer, não, agora eu não sou feliz, eu vou ser feliz quando eu for PhD. Agora eu sou PhD, mas eu quero ser pós-PhD. E agora eu sou pós-PhD, tinha que inventar alguma outra coisa, porque eu não estou contente. Feliz a cada momento, curtindo cada situação da vida. Não se perguntando por que quando nós estamos contentes. Estou reunido com os meus amigos, eu estou feliz. Por que será que eu estou feliz? Será que tem sentido isso? E amanhã como é que vai ser? Esquece isso. Momento que as horas difíceis da vida chegam e não precisa pedir por elas. Então vamos ter tranquilidade e inteligência para vivermos bem as horas felizes, de convívio com os nossos amigos, e não deixando para um depois que nunca chega. Senão nós vamos ver a situação daquele cidadão que comprou uma camisa muito bonita para uma ocasião especial. Há pessoas que são muito prepotentes, elas não aceitam os convites comuns da vida, elas estão esperando um mega convite. Ela sai a procurar emprego, quando pergunto qual é a sua intenção, por onde o senhor quer começar, eu quero começar assumindo o lugar do dono da empresa. E aí não sabem por que não são muito bem aceitos pelos RH que os entrevistam. Então temos que saber aproveitar esses convites da vida. Senão é aquela história, o sujeito comprou uma camisa belíssima, mas é com uma ocasião especial. Hoje vou receber uns amigos em casa que eu não vejo há tempo, mas ainda não é ocasião especial, não é aquela. O filho se forma, ainda não é aquela ocasião especial. E o filho se casa e vem neto e ainda não é aquela ocasião especial. Qual é o risco dessa camisa ser usada em uma ocasião em que não se sabe muito bem até que ponto ele vai estar percebendo as coisas? Aquele comentário da família, coitadinho gostava tanto dessa camisa, vamos vestir o corpo com ela primeiro e tal, e não se sabe em que situação ele estará podendo ou não assistir aquele momento glorioso em que ele está vestindo a camisa. Então vamos usar o direito de sermos felizes agora, de buscarmos a realização do Evangelho. O Evangelho se chama o quê? Nós não chamamos o Evangelho de boa nova, boa notícia. Então vamos curtir e viver essa boa notícia. Vamos saber que hoje não há incompatibilidade entre fé e razão, que a ciência do Espírito está em franco progresso, e que para aqueles que exigem respostas científicas, assim como para aqueles que vivem a emoção dos bons sentimentos, para todos eles está presente uma doutrina de amor, de paz e de fraternidade. Vamos então cultivar essa fraternidade e viver todos os momentos felizes, porque a soma dos momentos felizes deverá ser, com inteligência de vida, bem maior do que a soma daqueles momentos mais difíceis. E até nós poderemos compreender o porquê daqueles momentos mais difíceis. Levemos então conosco, em nossos corações, a paz de Jesus, a certeza de que podemos ser felizes e vivermos contentes, alegres esse fim de semana com os nossos amigos e todos os momentos de oportunidades que a vida nos der e a todos os convites de alegria que a vida nos fizer. Vamos responder sim, estaremos dizendo sim à vida, sim à alegria de viver, sim ao nosso direito de iluminação.
Segundo Chopra, nós temos o direito, é um dos direitos fundamentais do ser humano, nós temos direito à iluminação. Nosso espírito é para isso. Direito à compreensão da vida, direito ao exercício da felicidade. Um bom fim de semana a todos e até o próximo encontro. Muito obrigado.